Bom, galera, vamos falar agora sobre inequação, produto e quociente. Está bem que o produto é a nossa multiplicação, né? E o quociente é a nossa divisão. Bom, com relação ao produto, nós vamos ter o seguinte problema, né? Vou começar, no caso, sempre com um exemplo com vocês, tá? Que seria aparecer para vocês algo desse tipo. 2x menos 1, e aí todo mundo vai multiplicar o menos x mais 3. E que isso tudo tem que ser maior do que zero. Bom, como que a gente vai resolver isso? Bom, quando tem uma multiplicação, né, e aqui é uma inequação, o que que a gente vai fazer? A gente vai dizer que 2x menos 1 tem que ser maior do que zero. No caso, né, esse carinha ou é maior do que zero, ou esse carinha, o menos x, calma aí, o menos x mais 3 é maior do que zero. E aí, a gente resolve. Está bem? Então, vamos lá. 2x maior do que 1. X maior do que 1 sobre 2. A gente achou 1. Aqui, menos x maior do que menos 3. Opa, tem negativo no valor que acompanha o x, né? O x aqui tá negativo, então, tenho que multiplicar ambos os lados por menos 1. E aí, nós vamos ter x e aqui 3. Com relação ao sinal, nós vamos mudar, certo? Então, agora nós temos isso. Bom, o que nós vamos fazer? Aqui a gente vai chamar esse daqui de A e esse daqui de B, certo? E aí, a gente vai ter aqui A, B e o resultado do A mais B. O A inter B, né, que vai ser o comum entre eles. Nós temos dessa forma, né? Então, aqui, ó, sendo aqui o nosso zero, vou colocar o zero aqui, tá? Aqui vai ser meio e aqui vai ser o 3. Só mais ou menos numa ordem para que a gente possa fazer a análise, tá bom? Bom, no A, a gente tem que o nosso x precisa ser maior do que meio. Então, o nosso x tem que ser maior do que meio. E aí, vejam que a bolinha, né, do meio aqui tem que ser aberta, tá bom? Beleza. No B, a gente vê que o x tem que ser menor do que o 3. Menor do que o 3. E o 3 aqui também é bolinha aberta, certo? Bom, aqui a gente chama de A inter B, que é a intersecção, né? Que é o comum entre eles, né? Para que isso daqui aconteça, para que a multiplicação do A com o B seja maior do que o zero, a gente tem que pegar o que for comum a eles. O que é comum a eles? O intervalo que é comum a eles está entre meio e 3, certo? Se está entre meio e 3, então é isso daqui que a gente vai pegar. Esse daqui que vai ser a nossa resposta. Para satisfazer isso, o x tem que estar entre esse intervalo, está bem? Então, aqui, ó, o x tem que ser menor, só menor do que 3 e maior do que meio, certo? Pode escrever dessa forma, o S, né? Ou o meu conjunto de solução pode ser meio e 3. Ops, aberto, gente. Cuidado aqui, ó. O conjunto é aberto, então o nosso conchete ele é virado para o outro lado. Está bem? Então, essas são as formas de escrever. Então, o produto, cuidado, tá? Tem que resolver primeiro um, depois o outro, faz o varalzinho de sinal, e aí vocês conseguem chegar na resposta, no intervalo que satisfaz a condição do nosso problema.
Bom, pessoal, vamos falar agora do quociente. Está bem? Então, aqui eu vou colocar um probleminha. X mais 1 dividido por 2x menos 1 tem que ser menor ou igual a zero. Está bem? Bom, aqui é a mesma coisa praticamente do que com relação ao produto, está bem? A gente vai resolver a parte de cima e depois a parte de baixo, está bem? Então, resolvendo o A, aqui, tá? Nós temos que vai ser x mais 1, que tem que ser menor ou igual a zero. De forma que o nosso x tem que ser menor ou igual a menos 1. Então, guarda aí. O nosso B vai ser 2x menos 1 menor ou igual a zero. No B, a gente tem que prestar atenção que o nosso B, ele está no denominador, certo? E o nosso denominador tem que ser diferente de zero, porque aqui a gente não pode ter uma divisão por zero, certo? Então, por mais que o problema peça para a gente ser menor ou igual, se for no denominador, então aqui não pode incluir o zero. Está bem? Pode ser menor, pode ser maior, mas não pode ser zero. Está bem? Então, observem, o nosso denominador tem que ser diferente de zero, sempre, tá bom? Então, aqui o nosso B pode ser menor, pode ser maior, mas não pode ser zero. Então, isolando, né, 2x vai ter que ser igual a 1. X tem que ser menor do que 1 sobre 2. Está bem? Aqui a gente faz o nosso varal. Está bem? Aqui deu, no caso, menos 1, né? Então, aqui eu vou colocar menos 1, o zero, e aqui eu vou colocar um meio, está bem? Bom, com relação ao A, a gente viu que o nosso x tem que ser menor ou igual a menos 1. Então, menos 1 tá aqui, bolinha fechada, e aí pinta todo mundo que for menor que ele. Beleza? No B, o x tem que ser menor, apenas menor, ou seja, bolinha aberta. E aí pode ser todo mundo dele, assim, né? Menor. E aqui a bolinha é fechada. Dessa forma, né? Então, qual que vai ser a minha relação aqui? O que é comum a eles? Bom, o que é comum a eles, ó, são todos os valores, incluindo o menos 1, que são menores. Certo? Então, tá vendo que aqui é menor infinito para esse lado. O outro também, infinito para a parte negativa. E eles têm isso daqui em comum, está bem? Então, vejam que o nosso conjunto solução vai ser aberto no menos infinito, certo? E o nosso limitante vai ser o menos 1, que vai ser fechado, certo? Ou também que x vai pertencer aos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a menos 1. Está bom? Está bem? Então, essas são as duas formas de responder esse exercício. Isso daqui, tá bom?